Quando o relógio virou meia-noite, deu 1º de janeiro de 2025, não apenas começou mais um ano em nossas vidas, não apenas iniciamos as discussões se Balneário Camboriú é válido ou não para nossa existência, e não apenas começamos a fazer os cálculos de IPTU e IPVA que vamos pagar. Essa data também marcou oficialmente a chegada de Lewis Hamilton na Ferrari. E olha que a ansiedade está pegando não só nos fãs da Fórmula 1, como para o próprio Lewis Hamilton. Mais rápido do que a gente imaginava, ele foi lá nas contas dele das redes sociais e começou a trocar todas as fotos e indicar as referências para onde ele ia ou vai correr em 2025, algo que nós sabemos desde 1º de fevereiro de 2024, e eu fui um dos primeiros canais no YouTube a falar sobre isso de forma aberta e com riqueza de detalhes, até porque foi um dia de loucura total, uma bomba que estava circulando há alguns dias nas plataformas e nas mídias e nas, enfim, fontes de notícias, e aí eu acabei queimando a largada, por assim dizer, e falando primeiro sobre isso. Bom, tem uma possibilidade que é tangível, por assim dizer, tanto quanto difícil, diria eu, mas que, se acontecer, seria bem divertido. E se o Lewis Hamilton vencer logo na estreia dele pela Ferrari em 16 de março no GP da Austrália? Como seria se? A gente está falando de um futuro alternativo e talvez isso nunca se concretize. Mas vamos fazer esse exercício de futurologia, até porque a gente precisa de pauta de Fórmula 1 nesse canal? Então tá, eu sou Eduardo Moreira e esse é o Como Seria Se Lewis Hamilton vencesse o GP da Austrália em 16 de março na sua corrida de estreia na Fórmula 1. Se você da Fórmula 1 não, sua corrida de estreia na Ferrari. Já tô eu falando merda logo no começo do vídeo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, eu acho que se você não vai gostar do último erro que eu cometi 30 segundos atrás, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe, faça todo o mise-en-scène para a palavra chegar em mais pessoas. É o seguinte, não seria algo inédito na Ferrari, e o último que fez isso foi o Fernando Alonso lá em 2010 no GP do Bahrein, quando ele venceu a sua corrida de estreia pela Ferrari. Outros tentaram nos últimos 15 anos e não conseguiram. Sebastian Vettel tentou, Charles Leclerc tentou, Carlos Sainz tentou e até o Oliver Bearman tentou vencer na estreia. Se bem que dessa lista só o Bearman não tinha muitas chances. Mas os outros, né, Vettel, Leclerc e Sainz, tinham chances relativas de tentar conquistar a primeira vitória como piloto Ferrari na categoria. Como vocês podem ver, não é uma missão das mais fáceis. E aí, méritos para o Alonso, que pegando um carro que não conhece, ou que em teoria era mais desconhecido do que o seu companheiro de equipe na época, o companheiro de equipe do Alonso na época era o Felipe Massa, conquistou a primeira vitória num carro que era até então desconhecido. E esse talvez seja o primeiro grande desafio do Lewis Hamilton. Ele já não pôde fazer os testes de pós-temporada em Abu Dhabi, aqueles testes que a Pirelli normalmente usa para fazer os testes de pneus para o ano seguinte e que as equipes normalmente usam para fazer os testes com pilotos novatos, com aqueles que vão estrear na próxima temporada. Várias equipes fizeram isso, a Williams fez isso com o Carlos Sainz, a Haas fez isso com o Esteban Ocon, só que a Mercedes não liberou o Hamilton para fazer esses testes, até porque o piloto britânico tinha compromissos comerciais com a própria Mercedes, e isso resultou na indisponibilidade dele para fazer esses testes. Então o Hamilton não sabe ainda como a Ferrari funciona por dentro. Não falo só do carro, falo da equipe como um todo. Ele ainda não teve essa experiência, ele ainda não tem o feeling de como é pilotar esse carro. A boa notícia para o Hamilton é que o Frederic Vasseur, que é o chefão da equipe, um dos melhores amigos do Charles Leclerc, e eu tô sendo irônico nessa fala, acho que o Leclerc tá meio pau da vida com ele até hoje, porque ele foi o último a saber da contratação do Hamilton, não é mesmo? Então, o Frederic Vasseur já falou que o carro de 2025 vai ser muito diferente do carro de 2024, que poucos componentes ficaram e o volante é o mesmo, se bem que há quem diga que o volante vai ser adaptado para o Hamilton ter um tempo menor de adaptação, então eles vão emular o volante que o Hamilton utilizava na Mercedes para poder facilitar a vida do britânico. Isso deve fazer com que a adaptação do Hamilton seja mais fácil.
A minha dúvida é: será que a Ferrari, já sabendo que o piloto de 2025, que estaria em um dos carros, era Lewis Hamilton, será que a Ferrari preparou esse carro para o estilo de dirigibilidade do Hamilton ou manteve na progressão que a equipe estava adquirindo em função da evolução com o Charles Leclerc? Porque seria até um absurdo ver a Ferrari jogando tudo fora e jogando fora esse desenvolvimento com o Leclerc, que tem influência sim em tudo o que a Ferrari fez ao longo dos últimos anos, principalmente levando em consideração o tempo que o Leclerc está na equipe. Seria um absurdo se a Ferrari jogasse tudo isso fora. Por outro lado, não seria surpreendente se o Vasseur, pensando no futuro, já trabalhasse com o desenvolvimento do carro pensando no Lewis Hamilton. Seria um movimento lógico, seria um movimento natural, seria um movimento crível. E isso faz com que as chances do Hamilton vencer logo na primeira corrida aumentem. Se bem que a notícia de ter um carro muito diferente do ano passado meio que dá uma abaixada na fervura dessas expectativas, porque em termos práticos a gente não sabe como vem essa Ferrari. Essa que é a verdade. A gente sabe como a Ferrari terminou o campeonato no ano passado e em função disso a gente cria boas expectativas, mas a gente não sabe como é esse carro novo e a gente só vai descobrir isso a partir dos testes de pré-temporada. E ainda assim, o histórico da Fórmula 1 dos últimos anos mostra que testes de pré-temporada não são a representação da realidade, porque muita coisa muda de um mês para outro, de uma semana para outra, e que algumas equipes não mostram todos os seus segredos durante esses testes. Agora, se Hamilton vencer logo na estreia pela Ferrari, vai ser uma forma de calar a boca dos críticos, vai ser uma forma de começar essa nova era na Ferrari de forma contundente, marcando ponto e posição. Eu particularmente acho muito difícil que isso vai acontecer, muito difícil mesmo, porque o Leclerc é osso duro de roer, ele é carne de pescoço e, de novo, tem o lance da adaptação, o tempo em que o Hamilton vai ter para se adaptar a essa Ferrari que vai ser menor do que a maioria dos pilotos. E comparando o tempo que o Leclerc tem na equipe, o Hamilton vai ter que mostrar muito para poder chegar e prevalecer. A expectativa e o normal é que o Leclerc comece na frente do Hamilton a temporada de 2025. E que com o passar do tempo, o Hamilton acabe neutralizando essa competição. Mas se o Hamilton vencer logo na primeira corrida, olha, que cartão de visitas, que sinal claro de que este é um dos melhores pilotos da história. Porque repetir o feito do Alonso, que é considerado um dos melhores pilotos da categoria de todos os tempos, mesmo com apenas 2 títulos mundiais, e eu entendo que o Alonso só tem 2 títulos por conta das próprias escolhas de carreira, igualar esse feito é um sinal claro de que a gente não está falando de um piloto qualquer. E, obviamente, não estamos falando de um piloto qualquer. A gente está falando de um heptacampeão do mundo, a gente está falando de um dos principais, se não o principal responsável pela evolução da Mercedes para que essa equipe se tornasse a equipe dominante da década passada. Nós estamos falando de um piloto que tem um índice de vitórias altíssimo na carreira. Então, acho que o Lewis Hamilton tem esse potencial e tem essa capacidade de, se não vencer na primeira corrida, mas pelo menos de já capitalizar as primeiras vitórias já na primeira temporada e aumentando o seu recorde ao longo das provas de 2025. É claro que é tudo muito precoce para falar agora que a gente não viu carros na pista, a gente não tem dados, não temos informações. Esse é apenas um vídeo de futurologia para medir as possíveis chances de Hamilton vencer na Austrália em 16 de março. Mas que seria bem épico e bem interessante se isso acontecesse, com certeza seria. E eu sou suspeito para falar. Eu gostaria que isso acontecesse. Apenas e tão somente para ter a história acontecendo de novo, para ter barulho acontecendo logo de cara na temporada de Fórmula 1. E eu estou esperando por um 2025 efervescente. Não só pelas trocas no grid, mas também pelo nivelamento das equipes. McLaren, Red Bull e Ferrari mais ou menos andando juntas é algo que chama atenção e que
acaba alimentando a expectativa em todo mundo que gosta de Fórmula 1, mas eu posso falar das expectativas sobre a temporada que começa em março em outro vídeo. Por hora, é isso, agradeço a atenção de todo mundo, eu sou Eduardo Moreira, pode me seguir no @Eduardo Moreira, um grande abraço e até a próxima.